Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, graças a Deus que aqui nos encontramos é mais uma verdadeira, uma rica e feliz oportunidade. Neste dia maravilhoso, dia magnífico, belo, das nossas vidas, jornadas, caminhadas, do qual nós aqui estamos, neste dia iluminado das nossas vidas, não é? Das nossas vidas, dentro das nossas, percorrendo os nossos caminhos às vezes que podem ser um pouco sinuosos, que podem ser melhores, que podem ser, como eu sempre digo aqui, neste planeta físico, temos todas as condições. A ansiedade é um dos grandes prejuízos da humanidade. A ansiedade, o desespero, a angústia, é um dos grandes desequilíbrios que a humanidade tem nesta terra, tem nesta vida, neste tempo, porque nós vivemos neste tempo. Dessa forma dessa forma todos temos bons momentos e todos temos maus momentos, porque todos passamos, como se diz, não é? Por a porta um pouco estreita, não é? Porque o caminho largo às vezes não é o mais fácil e o melhor, mas acima de tudo o que acima de tudo importa é que nós temos que ter o conhecimento, temos que ter a condição para melhorar a nossa condição, tirar essa agonia, esse desespero, não é? Essa agonia, esse desespero, para melhorarmos. Nós tirando essa agonia, esse desespero de nós, às vezes podemos melhorar. Mas o que importa mesmo é que nós estamos aqui, hoje ainda, físicos, matéria, neste planeta físico, nesta terra, que nós, quer queiramos, quer não damos levitado, voado, saído. Não podemos ir para o espaço, claro que só se formos de avião, não é? Algum meio de transporte que nos leve para fora da gravidade. Vamos lá, onde não há gravidade. Aqui ainda estamos seguros. Pulamos, caímos para o chão. E somos físicos. Estamos sempre a tempo de fazer algumas mudanças, alterações em nós, a todo o dia, referentes a quem quer que seja. Aqui, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, não importa se está perto, se está longe, não importa, porque nós poderemos fazer a alteração e a mudança para melhor, sempre vibrando para melhor, sempre vibrando numa sintonia boa, crística, para qualquer pessoa neste planeta, onde se encontre, na condição que se encontre, não importa. O que importa é a nossa condição e a nossa força de pensamento, de querer, de almejar, de ter a fé necessária que vamos conseguir essas mudanças e essas alterações, inclusive quando vos pedem uma prece por alguém
Poderemos estar a milhares e milhares de quilómetros por alguém, não importa. Homem, mulher, criança, idoso, não importa. Nós poderemos fazer as nossas preces e claro que nós não estamos lá junto a esse paciente, segurando na mão desse paciente para ele melhorar. Claro que não é? Mas nós, a força da nossa mentalização que ultrapassa essas dimensões, esses planos espirituais, vai formalizar no plano etérico a nossa projeção e vai até onde quer que seja para a melhoria de quem quer que seja. Claro que teremos que estar numa condição algo de equilíbrio, não é? Pois é. E hoje aqui para falarmos o que são os tronos, o trabalho de tronos. Eu já fiz 3 ou 4 vídeos ou 5 sobre os tronos, não é? Que me perguntaram afinal o que é que eu poderia falar nos tronos. Ora bem, nós todos sabemos que os tronos é o trabalho, os tronos que são onde inclusivamente se manifestam as entidades dentro da lei do auxílio, não é? Para as comunicações, para os trabalhos de cura desobsessiva. Anteriormente, os tronos eram para espíritos quando havia a diferença de cores, não é? Quando havia a diferença de cores, os tronos amarelos, por exemplo, não é? Eram para espíritos mais esclarecidos. Aqueles espíritos já mais esclarecidos em matéria de comunicação. E os tronos vermelhos, como também todos sabemos, todos deverão saber, eram para a cura desobsessiva, para a desobsessão. Hoje, atualmente, com a evolução, porque tudo evolui, não é? Tudo, as doutrinas evoluem, as forças evoluem, tanto de um lado como de outro, então se juntaram e não há na prática essa diferença entre as duas cores, nos tronos. Desta forma, meus irmãos, minhas irmãs, os dirigentes dos tronos, comandantes, não é? Devem sempre estar muito atentos, por exemplo, no meio dos trabalhos. No meio dos trabalhos pode soar a campainha, a campainha, não é? A campainha para que todos conhecem, todos já sabem, todos já ouviram a campainha, a sineta, que é uma chamada que é quando é uma chamada, é quando toca a campainha com alguma insistência, é uma manifestação, é um aviso de que vai dar início. Os planos espirituais ficam de alerta a esse trabalho, para fazer um trabalho especial para certo e determinado paciente. Certo e determinado paciente. Não é para todos, claro, dependendo aqui da condição do paciente e inclusivamente o que o mentor vê, acha, e o que é melhor para aquele paciente, porque nessa altura tudo se transforma e naquele instante essa grandiosa falange do mundo espiritual, essa grandiosa falange de trabalhos especiais, que à medida que toca a sineta, o sino, a sirene, a sineta,
esse sinal sonoro já passa, inclusivamente, já começa a atuar em favor desse paciente, acompanhando e promovendo nos mundos espirituais tudo que lhe faz falta e tem necessidade. Então, isto é um à parte, não é? É um à parte. Então, todos nós sabemos que antes de ir para o templo, antes de ir para os trabalhos, qualquer trabalho, nós teremos que estar bem mediunizados. Então, hoje vamos começar só o trabalho nos tronos. Hoje deixamos a mesa evangélica, deixamos a cura, linha de passe, junção, defumação, ionização. Vamos só para os tronos. Vamos trabalhar nos tronos. Hoje, claro que já teremos feito a nossa mediunização, não é? Para irmos em segurança trabalhar. Ora, trabalhar nos tronos, os mestres aparás e os doutrinadores fazem, todos nós, fazemos a nossa preparação ou no Castelo do Silêncio, como é conveniente, não é? Essa preparação. Quando não há Castelo do Silêncio, porque há muitos templos, não é? Dependendo do seu estágio e da sua construção, não é? Não há Castelo do Silêncio, passamos pela mesa evangélica. Será bom sempre os médiuns passarem, antes de irem para os tronos, fazerem, mais que não fosse uma mesa evangélica. Ou quando houver, né? Às vezes também não há, está cheio os trabalhos de mesa evangélica, não é? Estão cheios. Quando houver um convite para o trabalho de tronos, quer seja do mestre doutrinador, quer seja do mestre apará, ninfa doutrinadora, ninfa apará, não importa. Então, desde que haja esse convite para o trabalho, para que se harmonizem, então, não é permitido, sobre qualquer pretexto, como também todos nós sabemos, o trabalho de duas ninfas, Sol e Lua, no mesmo trono, não é? Não é permitido por lei, está no livro de leis. Devem, desta forma, os comandantes, os dirigentes, estar na maior atenção, prestar a maior atenção a essa irregularidade, e não é de qualquer forma também que se interrompe essa condição. Tem que ser com todo o amor, toda a simpatia, mas com alguma firmeza, impedir duas ninfas de irem para os tronos juntas. O ideal no trono é que trabalhe um par composto por um homem e uma mulher, ele doutrinador, ela apará, ou vice-versa, e o trabalho de dois médiuns, dois homens, não é? Também dois homens é permitido. Então, quando nós vamos para entrar para o trabalho nos tronos, o médio da incorporação, nós fazemos a nossa entrada pelo corredor à esquerda, não é? O nosso par, vamos lá, o nosso irmão, irmã, faz a sua entrada pelo lado direito,
como todos sabemos. Ao chegarmos ao trono escolhido pelo médio de incorporação, o médio de incorporação tem preferência no trono. Qual é o trono que tem mais capacidade de absorção, que tem mais sintonia, que é o local, é o trono, enfim, pode até já a entidade espiritual, que a entidade espiritual ali tem pouca interferência, porque uma entidade espiritual trabalha num trono qualquer, quer seja dos fundos, quer seja no princípio, quer seja no meio, quer seja à direita ou à esquerda, não importa. Mas aqui é a condição do médium, de se sentir mais à vontade. Então, o trono, com a sintonia do médium, pode escolher o trono. Pode. Então, chegando a esse trono escolhido pelo médium, ao chegarem ao trono, o médium da incorporação faz o quê? Faz o seu cruzamento, passando pela frente do nosso irmã doutrinadora, e se senta. O doutrinador também faz igual, faz o cruzamento e se senta inclusivamente à nossa direita. À nossa direita, não é? À nossa direita, à direita do médio da incorporação. Neste momento, já estamos sentados. Já fizemos, vamos lá, a harmonização no Castelo do Silêncio, já fizemos uma breve sintonia, sintonia que é feita para um melhor trabalho, e o doutrinador se encontra ali sentado com o médium a parar. Fazemos no trono, se possível, uma breve harmonização em conjunto. Se possível, em conjunto, faz-se uma prece dirigida a Jesus, à espiritualidade, em conjunto, para uma melhor absorção, para um melhor equilíbrio do trabalho, enfim, porque nós ainda vamos começar a trabalhar e nós não sabemos o que vem lá. Ninguém sabe o que vem lá. Se é difícil, se não é difícil. Então, depois dessa breve harmonização feita, o doutrinador se levanta, se metendo atrás do médium de incorporação e fazendo a ionização do aparelho, não é? A ionização do aparelho, o que vem a ser, afinal, já várias vezes me têm perguntado o que é a ionização. A ionização, ora bem, a ionização é uma proteção magnética para auxiliar a incorporação e, desta forma, evitar interferências no trabalho. O doutrinador, a doutrinadora, leva as suas mãos ao plexo e, com os dedos entrelaçados, leva as suas mãos até ao nível um pouco abaixo dos ombros do médio de incorporação e, sem tocar, solta os seus dedos e os recolhe os seus braços, dá a sua volta em torno do corpo do médium de incorporação, do médium a parar, trazendo as mãos novamente ao seu plexo iniciático e, inclusivamente, dizendo como todos nós sabemos aquelas lindas palavras, né? Como todos
todos nós já sabemos, não é? Que vamos aqui inclusivamente repetir, não é? Que são umas palavras magníficas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ora bem, estas são umas palavras com um poder, com uma força, com uma magnitude que às vezes nós, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, do qual, se o médium de incorporação estiver bem em sintonia, não é? Irá responder para sempre seja louvado, não é? Ou graças a Deus, porque há médios que nada dizem. Há médios que nada dizem. É como chover no molhado. Mas quando o nosso irmão, nossa irmã doutrinadora, faz a ionização e que vai proferir essa sintonia, essas palavras, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nós, médiuns de incorporação, deveremos sempre dizer para sempre seja louvado. Ou graças a Deus. Mas não, há médiuns que não dizem nada, ficam calados. É como chover no molhado, é como se aquelas palavras não tivessem a força que têm. Ora bem, após a ionização, o nosso irmão, a nossa irmã, doutrinador, Mestre Sol, Ninfa Sol, faz o seu lindo convite à entidade espiritual. Não é o homem, a mulher que está ali, não. É a entidade espiritual. A entidade espiritual, não é? Que logo que a entidade espiritual se manifeste, o doutrinador volta a sentar-se, inclusivamente já está sentado, não é? De braços na posição de antenas, não é? Posição iniciática, sentado, fazendo a chamada, chamando o mentor, sentada, colocando as suas duas mãos espalmadas sobre o trono. Sobre o trono deve, inclusivamente, primeiramente, saudar a entidade espiritual e sentir as suas palavras, não é? E sentir as suas palavras, sentir a sua energia, sentir a sua emanação, sentir a sua chegada, porque qualquer entidade espiritual deixa uma marca e um sinal na sua chegada. Quer seja de luz, quer seja às vezes mesmo até nas mistificações, há sempre uma forma de saber, de sentir essas projeções dessa chegada dessa entidade espiritual. Então nós teremos que, quando chega a entidade espiritual, saudá-la e sentir as suas palavras, não é? Graças a Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, isto já é a parte da doutrina, não é? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre o Divino Mestre Jesus, com quem tenho a honra de trabalhar, porque aquilo é um trabalho. Este modelo de saudação visa, inclusivamente, dar uma maior segurança ao trabalho de tronos e ao trabalho do par que está ali, par físico e também da entidade espiritual. É tudo um equilíbrio, uma segurança no trabalho. Depois de feita a ionização, quando se pede o nome da entidade espiritual em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, praticamente em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, praticamente quase que poderíamos afirmar que fica afastado o perigo de uma interferência ou uma
mistificação, porque a entidade espiritual irá se identificar e o doutrinador deve também, doutrinadora, deve também se apresentar, dando o seu nome, a sua idade. E o nossa irmã doutrinadora, não pode alugar muito uma entidade espiritual. Caso haja algum assunto a ser tratado com essa entidade espiritual, o médium, o mestre Sol, ninfa Sol, deve deixar esse que tem a ser tratado para depois do atendimento aos pacientes, porque os pacientes ali são a prioridade, paciente físico e paciente espiritual são a prioridade. Somente, claro, também tudo tem bom senso, tem regras. Somente no caso de a entidade espiritual começar a fazer um trabalho se a entidade espiritual começar a fazer um trabalho de cura desobsessiva, de desobsessão do doutrinador, então aí devem os dirigentes, os comandantes, aguardar pacientemente, calmamente, que termine esse trabalho do qual o mentor, a mentora, vê a maior urgência de ser primeiro tratado. Sem grandes pressas, sem apressar o seu andamento, para que depois possam então ser atendidos os pacientes. Pacientes, como eu já disse, físicos, pacientes espirituais, os nossos irmãozinhos, não é? Há casos também em que a entidade espiritual recomenda que não sejam atendidos, às vezes, pacientes, não é? Há condições que o mentor vê, sabe, conhece, ainda não tem chegado ao tempo, ainda não tem chegado ao aparelho, ao médium, ao mestre, à ninfa, já sabe que já lá do mundo etérico de Aruanda, do local onde ele estiver, já consegue ver e captar essa energia, sintonia, e vê que não há condições para que sejam atendidos os pacientes. Então, dessa vez, aproveita a sua chegada ao trono, a esse grandioso trabalho, para equilibrar ou tratar do seu aparelho, ou do mestre ou ninfa Sol, do seu aparelho. Neste caso, os comandantes devem compreender a situação e nunca forçar o trabalho. Mesmo aqui, meus irmãos, minhas irmãs, mesmo que haja acúmulo de pacientes nos tronos, não é permitido trocar, por exemplo, também de incorporação de um médium para outro. Se um doutrinador e o apará não tiverem a força necessária para elevar um espírito que passou ali na hora, muito menos a corrente indiana do espaço a terá, porque irá pelo contrário perturbar mais aquele espírito que ali se encontra, e somente a doutrinadora, o doutrinador que está com esse par, com esse médium,
com o Apará nesse trono, tem a capacidade e poderá fazer a sua elevação. Não pode nos tronos outro médio tomar o seu lugar, porque não se esqueçam que atrás já fizeram a ionização, os plexos estão ligados, há ali uma energia circundante ligando os dois médiuns, ligando aquele trabalho. Pois é, claro que aqui também requer sempre o bom senso, não é? O bom senso, e a exceção será feita somente em casos raros, quando o espírito, esse espírito que está ali, que se acrisola nos fluidos ectoplasmáticos do casal que está ali, do médium e da ninfa, que estão trabalhando, não é, nesse trono, e somente se eleva com a força, às vezes, de outro doutrinador. No caso de, por exemplo, da incorporação do paciente, o problema é dos comandantes, dos dirigentes. Como eu já disse ainda aqui há pouco tempo, estou lembrado que eu falei nos tronos, o problema é dos dirigentes, porque há médiuns aí, continuando a abandonar o médium Apará, a ninfa Apará, para ir atender o paciente, porque se sentiu mal. Não pode, não deve. E isso é problema dos dirigentes, dos comandantes dos tronos. Estes é que devem estar atentos e observar se a entidade faz a puxada, por exemplo, do mentor do paciente. Se é a entidade que faz a puxada do mentor do paciente, aqui vou-vos dizer uma coisa: não é preciso, terá a necessidade da intervenção, porque já são duas forças espirituais a trabalhar em conjunto. É o mentor espiritual que buscou aquela força, puxou aquela força do paciente, mas é o mentor que está tomando conta daquele trabalho. Aqui não precisa o ser físico intervir nessa condição. Mas também tem, se um sofredor incorpora, por exemplo, no paciente, então aí sim, aí devem ser tomadas, deve ser o doutrinador designado por um dos dirigentes, um doutrinador que que está no trono, que deve preocupar-se exclusivamente com o que está no trono. Não se esqueçam, deve preocupar-se exclusivamente com o médium com quem está a trabalhar. O paciente virá a outro doutrinador designado pelo comandante dos tronos. Tá? Ninfa, Sol, só trabalha com aquele médium, mestre, ninfa, que está trabalhando, tá? Então o doutrinador também deve estar sempre atento ao trabalho, mantendo inclusivamente uma atitude cavalheiresca, digna, de bondade, de amizade, de carinho, de conforto com o paciente, evitando desta forma intrometer-se entre o mentor. Aqui não é entre o Apará, porque o Apará desapareceu dali, o médium ali não é visto nem achado, embora seja o médium que está ali, mas é o mentor, e a conversa que está ali é entre o tratamento, a conversa é entre o mentor e o paciente.
lembrando sempre que ali é preciso que haja muito amor, muita compreensão, e que o assunto é entre a entidade espiritual e o paciente, só, mais nada. E que muitas vezes traz até, inclusivamente, o paciente traz os seus problemas íntimos, que não devem ser de forma alguma compartilhados com o doutrinador. Não devem. O doutrinador, sim, deve estar sempre prestando atenção à comunicação da entidade espiritual, sintonizado e, no caso de a entidade espiritual falar com alguma dificuldade, vamos lá, falar não muito claro, muito preciso, falar muito baixo, então esclarecer o paciente desta forma, o doutrinador deve ter sempre na lembrança que o Apará não pode mistificar nenhuma das mensagens traduzidas. Inclusivamente, há condições que os médiuns às vezes nem se lembram, não sabem o que é que foi falado, porque não é para guardarem, não é para falarem, não é para... enfim, não é? O que é certo é que o trabalho está a decorrer bem, mas não é para haver mistificação por parte do médium, Apará, médium de incorporação. E quando o doutrinador notar qualquer sinal que indique uma aparente mistificação, salve Deus, é porque está ocorrendo uma grande, não precisa ser grande, mas está ocorrendo uma interferência. Então, nesse caso, é a intervenção do doutrinador que faz uma elevação para quê? Para que possa retornar a entidade espiritual. E desta forma, o doutrinador deve conscientizar-se da sua posição, que é de estar atenta, estar alerta e trabalhando, mediunizado com a sua capacidade de assimilação, que nessas condições é muito aumentada, que deve estar sempre em ação, mas vamos lá ver aqui, é a ação na sombra, estar sempre na ação, na vigília, mas sem ser notado, visto ou reparado, porque há muito doutrinadora, que às vezes gosta muito de interferir, dar as suas ideias, as suas opiniões, não é? Interferir no trabalho que aquele mentor, aquela mentora está tendo com aquele paciente, homem, mulher, não importa. Então deverá estar na sua, discretamente, muito discreta, fazer a sua doutrina, fazer a sua elevação, de forma muito firme, claro que aqui, meus irmãos, como eu disse há pouco, tem que haver o bom senso, não é? Não poderemos estar gritando, chamar a atenção, inclusivamente, dos dirigentes para uma eventual chamada de pacientes, não é? A chamada de paciente, quando aquele está despachado, que leva a sua indicação já por os vários trabalhos, não é? Desocupa o trono, levantar um braço, uma chamada de leve, com um leve sinal, não é? E cada paciente que chega, saudar e pedir a todos o mesmo, que meta as suas mãos palmadas em cima dos tronos,
e que diga o seu nome e a sua idade. E desta forma, o doutrinador está-se isentando da presença física do paciente e vai continuar a concentrar toda a sua atenção de novo no trabalho espiritual, não é? Claro, nos recados, mensagens. Terminado o trabalho, que é um trabalho lindo, belo, maravilhoso, não é? O nosso irmão doutrinador, doutrinadora, vai se sentar ao lado, não é? Vai se sentar ao lado do ser físico, do médium, mestre ninfa, apará da incorporação, mas na realidade está sentado ali ao lado da entidade espiritual. Claro que se tiver alguma questão para meter, alguma pergunta para perguntar à entidade espiritual, é a altura precisa, necessária, não é? Para também, porque pedir, perguntar, falar, com certeza essa mentora, esse mentor irá abençoar os nossos irmãos ou irmãs. Irão iluminar, abençoar, irão, enfim. Desta forma, os nossos irmãos e irmãs agradece a presença da entidade espiritual e espera, inclusivamente, da sua desincorporação. Ora, desincorporado, então levanta-se e aplica o tal passe magnético, não é? O apará se levanta, o doutrinador, e fazem o mesmo processo, sai pelo lado que entrou, fazem o cruzamento e saem pelo lado, por o lado que entraram. O apará por a esquerda, o doutrinador por a direita, não é? Passando por trás sempre do banco, não é? Tornando desta forma a fazer o cruzamento à frente do doutrinador e saem pelo corredor, inclusivamente à saída, agradecendo ao comandante a rica e feliz oportunidade. Sempre se deve de agradecer ao comandante, o doutrinador de um lado, a doutrinadora do outro, ou vice-versa, fazer uma paragem, um de um lado, outro do outro, agradecer ao comandante por aquele comandante físico, aquele homem, mas ele está ali a ser protegido também por uma entidade espiritual. Agradecer àquele comandante por a oportunidade. Normalmente há comandantes que gostam de dar um recado, uma mensagem ao par, não é? Aos médiuns. Se não, agradecem também, o comandante agradece a presença de todos e cada um segue, não é? Claro que neste trabalho ainda tem algumas observações importantes, não é? Algumas observações importantes que numa situação em que o obsessor provoque o total desequilíbrio do paciente ou até do médium, podendo, meus irmãos, minhas irmãs, podendo inclusive derrubar, por exemplo, o paciente, derrubá-lo com riscos a que o ser físico venha a ficar mal, a se machucar. Deverá ser apoiado por um dos comandantes ou, se é extremamente necessário, seguro, de maneira que não provoque muito atrito nessa zona do trabalho. O fechamento que não provoque inclusivamente
o fechamento do circuito de forças que estão ali circulando nessa altura. Casos mais comuns, segurar as mãos ou apertar a cabeça, localizando às vezes os dedos nos chakras, não é, frontais. Isso, meus irmãos, isso não se deve repetir em hipótese nenhuma. Não se deve repetir em hipótese alguma. Não se deve. Apertar, segurar nas mãos, apertar a cabeça ou meter os dedos nos chakras frontais, não se deve repetir isso em hipótese nenhuma. Porque nós, ao fazer, estamos proporcionando inclusivamente mais força a esse espírito que está ali atuando nesse momento. Então, assim que possível, o que é que se deve fazer? É a sua elevação ou as várias elevações, buscando inclusivamente seguir, tranquilizar o paciente, procurando carinhosamente, gentilmente, mas com alguma firmeza e segurança, proporcionar o reequilíbrio desse paciente. Devemos fazer, sim, com certeza o possível, para evitar expor o paciente ou até o médium a uma ação desagradável dentro do templo, devendo para isso os mestres se manterem atentos ininterruptamente, né? Os dirigentes, doutrinadores devem estar prevenidos para que desta forma sejam evitados também a dar nos tronos, a alterar, a dar receitas médicas, porque, como nós sabemos, a única determinação da entidade na corrente indiana do espaço, a única receita que a entidade passa é que o paciente beba água fluidificada, não é? Nada além disso, porque, como eu já tenho dito noutras alturas, pode também ocorrer que a entidade mande o paciente procurar, por exemplo, um médico da terra para cuidar da sua saúde física, de algum mal físico que o mentor poderá estar vendo. Agora, vai mandá-lo para o médico da terra. Agora, meus irmãos, o que não pode é dizer qual é o mal, o que não pode é dar o diagnóstico ou determinar qual o médico a ser procurado. É claro que aqui também os nossos mentores receitam muito, não é? É uma receita tão boa, a prece, o equilíbrio, a harmonia. Pois é. Tem outra condição: determinar a mediunidade do paciente. Pois é. Estava-me lembrando que às vezes nós vemos cada absurdo que às vezes há entidades espirituais que determinam a mediunidade de um paciente. Ora bem, meus irmãos, é sabido que todos já nós trazemos a nossa mediunidade. A nossa mediunidade já está feita
e apenas nós a desenvolvemos. Mas há casos em que se faz necessário um equilíbrio preliminar antes do desenvolvimento do médio, não é? Antes da incorporação, não é? E ele, o paciente, é então definido como, por exemplo, pode ser um médium de incorporação, mas que a entidade espiritual diz que é doutrinador. Então fica a ser definido possivelmente como doutrinador, não é? Mais adiante, quando... Estou-me aqui lembrando do nosso irmão, o Luís, como o Luís, muitos outros. O Luís Vilamaior. Mais adiante, quando já tiver assimilado bem a doutrina e tenha mais equilíbrio, estou-me a lembrar também do Paulino, quando tiver assimilado mais a doutrina, que tenha mais equilíbrio, então a mediunidade começará a atuar, a aflorar. A mediunidade mudará, então passará para médium da incorporação. Nestes casos, uma comunicação às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, mal feita, pode levar inclusivamente o ser físico a um total desequilíbrio e de consequências imprevisíveis. Induzir à superstição, então, meus irmãos, minhas irmãs, não existe motivo para a entidade espiritual aconselhar ao paciente que faça, por exemplo, vamos aqui supor, 7 induções, que, por exemplo, que volte 10 vezes para começar a desenvolver-se, ou que tome, por exemplo, banhos especiais, que faça, bom, aqui eu ia dizer uma coisa, mas não digo, mas entre muitos outras condições, às vezes isso é a mistificação a falar. A entidade espiritual, a entidade deve sim fazer o que deve fazer, sim, é simplesmente indicar os trabalhos pelos quais o paciente deverá passar. Por exemplo, a cura, a junção, a indução, linha de passe, a cura evangélica e por aí vai, não é? Meus irmãos, fazer previsões, este é um dos grandes perigos da comunicação, pois é, previsões, porque envolve inúmeros riscos para o paciente. Inclusivamente, há acontecimentos que são determinados pela faixa kármica de cada indivíduo, como todos nós sabemos. Todos nós, a nossa faixa kármica, e com certeza não serão evitados, mas o seu prévio conhecimento pode levar às vezes o paciente à loucura ou até ao suicídio, porque um mentor espiritual não vai dar conhecimento de vidas passadas a nenhum paciente que vá traumatizá-lo ou que não lhe faça bem. Não irá, com certeza não irá, porque não tem qualquer fundamento. E poderá, inclusivamente, pessoas com uma mente mais fraca, levar à loucura ou ao suicídio. Aqui, de quem é a responsabilidade, salve Deus, pesará sobre o doutrinador. Doutrinador que partiu para esse tipo, que deixou
partir para esse tipo de comunicação e de preferência por determinada entidade, ocasionando inclusivamente filas, tumultos. Tem entidades, tem mentores que causam filas. Às vezes há mentores que estão sem trabalhar, médiuns, mentores, e há outros que se juntam, as pessoas querem passar por aquele mentor, causam filas, às vezes há uma confusão para o atendimento. Ora bem, nesses casos é que não podemos, nós físicos, os comandantes, não podemos evitar que os pacientes que devam receber o seu atendimento conforme eles querem. E é para isso que também existem as fichas enumeradas e para a entidade. Então, a entidade que deve trabalhar num trono separado nos trabalhos de mestres, né, e ninfas, com indumentárias, pois é, mestres e ninfas, trabalhos de mestres e ninfas com indumentária nos tronos. Que foi-me perguntado isto há muitos poucos dias, ontem. Os doutrinadores, mestre ninfa sol, mestre sol, podem, com certeza. Agora, embora não devam porquê? Porque com a continuidade de trabalhos na cura desobsessiva, de desobsessão, as suas indumentárias, elas irão ficar, com certeza, muito impregnadas com uma energia negativa. Já aos mestres, os mestres ou ninfas luas, mestre ou ninfa lua e Satão não é mesmo permitido. Sobre qualquer hipótese, não deve ser permitido também a mentalização de outra entidade para incorporar, que não os mentores do médium. Embora quem é que comanda essa incorporação, porque nós não sabemos, é como eu digo, é um livro que está fechado, não é? Do qual nós vamos abrir e não sabemos qual é o mentor que vem, porque o mentor que vem depende muito do trabalho que se vai executar, não é? Embora nós devamos sempre mentalizar o nosso mentor, o mentor do médium, do mestre, da ninfa, apará. Agora, se o mentor vem ou não, já depende do trabalho que vai ser executado ali no momento. Essa é uma das formas mais simples para favorecer, às vezes, a interferência e deve ser evitada, não é? Aos dirigentes, comandantes, cabe a manutenção da harmonia dos trabalhos. E a cada doutrinador a responsabilidade pelo que ocorre, pelo que está ocorrendo no trono em que está trabalhando. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, toda a atenção se faz necessária. E não podem os dirigentes, os comandantes, interferir, importunar as entidades espirituais também. Por exemplo, apressando os trabalhos, as consultas, ou até pedindo aos doutrinadores que providenciam a desincorporação para um mais rápido encerramento dos trabalhos. Aqui é preciso sempre bom senso. É preciso lembrar que em qualquer trabalho, nos templos do amanhecer, estamos diante de entidades de luz
quer seja nos tronos, na cura, na linha de passe, onde for, que merecem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, todo o nosso amor. Pois é, caso os trabalhos estejam realmente encerrando, pode o dirigente, mas com muito, muito amor, carinho, informar a entidade espiritual que está dependendo dela para o encerramento, por exemplo, dos tronos, para dar continuidade às vezes a outros trabalhos. Mas sobre qualquer pretexto, sobre qualquer alegação, pedir que ele desincorpore, que interrompa o que estiver realizando, porque nós, físicos, não sabemos, inclusivamente, o que está sendo feito nesse exato momento. A cura, as desobsessões, a entidade também, que não der o seu nome, não tem, meus irmãos, permissão para trabalhar nos tronos. Isto já todos nós sabemos, isto já todos nós compreendemos, não é? Isto já todos nós sabemos. Por isso é que nós, às vezes, uma hora e um minuto. Por isso é que nós, às vezes, nos deixamos levar. Mas tem aqui mais umas coisas, mas já vai com uma hora e tal. Acho que falar de tronos já chega. Acima de tudo, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que ter a consciência. Que tudo o que é feito nos tronos é um trabalho magnífico. É o trabalho que eu mais gosto. É os tronos. Gosto de trabalhar nos tronos. E que de lá parte a indicação do paciente para ir percorrer os vários trabalhos, não é? Tem outra condição, já agora, quando um médium de incorporação, não é? Às vezes sente necessidade de ir consultar um mentor espiritual. Eu já tenho frisado isto a outras alturas. É errado, porque cada um de nós tem um mentor. Aqui eu falo de mentores, de médiuns de incorporação. Os médiuns de incorporação, o Apará, mestre, ninfa, sente necessidade de ir consultar uma entidade espiritual. É tão errado. É errado porquê? Porque será que vai ter mais confiança numa outra entidade espiritual do que na dela ou dele, que o acompanha todos os dias? Sabe tão bem, embora como outra entidade espiritual, sabe as condições? Porque quem pagou para o seu desenvolvimento foi essa entidade espiritual que o acompanha. Quem tem a permissão de fazer a limpeza da sua aura é o nosso mentor. Não é nenhum mentor mais. Não é mais nenhum mentor que tem a permissão de limpar a nossa aura. Não é. Aqui, sobre esta condição, eu poderia falar muito sobre isto. Mas, como já está em 1 hora e tal, vamos deixar isso da mão. 1 hora e 4 minutos, vamos deixar isso da mão, vamos dar por terminado. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, página do YouTube, páginas do Facebook, páginas do WhatsApp, Mundo Espiritual. A todos desejo um lindo e abençoado fim de dia. Que Jesus, divino e amado Mestre, a todos nos abençoe, ilumine, guarde e proteja. Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, por esta rica e feliz oportunidade. Desejando a todos um lindo dia. Graças a Deus.